Estamos mais uma vez agora gravando o livro de Gálatas, um assunto interessante, né? Eu gosto muito desse assunto. Se você não leu o livro de Atos, né, eu convido você a voltar lá, entender o significado, né, dos problemas que surgiram, doutrinário, né, a nova crença agora religiosa, o cristianismo entrou agora, o que deveria os novos cristãos cumprir ou não, né? Aconselharia você dar uma lida lá no livro de Atos, tá? Senão não vai ser fácil entender Coríntios, não vai ser fácil entender Romanos. Então a necessidade de fazermos uma revisão, tá bom? Então, qual foi o objetivo dessas cartinhas aqui que o apóstolo Paulo mandou para o pessoal? Cartas pequenas e cartas grandes, né? Gálatas não é uma carta muito grande, aparentemente, mas se você escrever à mão ela vai ficar muito grande, né? Mas pelo tamanho produzido, a gente vê na Bíblia, né, pequenininho, né? Eu considero como pequeno, tá? É importante entender por que ela foi enviar essa cartinha, tá bom? Se você entendeu, vamos fazer essa análise juntos aqui, beleza? Muito obrigado por você ter assistido esse conteúdo gravado, que seja muito útil, né? Para o entendimento e os objetivos do apóstolo Paulo. Não faça nenhuma afirmação com base em versos, em falas de ninguém. Que é isso que acontece, as pessoas falam mal do outro, que o presidente falou, que o vice-presidente falou isso, aquele outro deputado. Esse disse-me disse são trechos, né, que as pessoas fazem, inclusive da Bíblia também. Então é importante você entender o contexto da carta, né, não extrair apenas versinhos bíblicos, mas toda a carta. E ela foi endereçada por um objetivo, tá bom? Gálatas 1, o apóstolo Paulo começa ressaltando a importância do evangelho, sendo pregado por ele. Esse evangelho que ele recebeu não de homens, mas de Jesus, né, do Pai, que ressuscitou a Jesus, ele dá muito ênfase nesse aspecto. E é nessa bênção que ele manda, né? A bênção de Jesus, o Filho e o seu Pai, o Espírito, o Pai, né? O seu Espírito, né? Enviado a todos aí. O Gálatas, né? Ele começa a puxar a orelha deles, né? Porque vocês estão oscilando para um lado e para o outro, né? Eu não sei exatamente, caros amigos, se ele está... Quando você fala para alguém, né? Olhando para o outro, né? Que a intenção é atingir o outro, né? Talvez não esteja nem falando para os Gálatas, mas quem estava no meio deles ali. É isso que ele está dando ênfase, tá bom? Então por que vocês estão oscilando para outro evangelho, né? Tem aqueles no meio que estão pervertendo o verdadeiro evangelho, né? Eu acredito que alguns judaizantes ali no meio, né? Não sei se por boa ou má intenção, estavam ensinando essas coisas para eles. Um outro evangelho, né? Ok? O apóstolo Paulo faz uma análise que ele perseguia como um judeu, né? Perseguia os cristãos. Mas Jesus revelou-se nele, né? E ele mudou suas atitudes, ele mudou seu comportamento em prol do evangelho. E ele faz uma análise desse milagre feito na vida dele como judeu, que perseguia os cristãos e agora estava pregando para ele esse Cristo crucificado e ressurreto. Então esse foi o resumo do capítulo 1. Vamos avançar para o capítulo 2, que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigado e fique com Deus.